acho que entrou agora. A gente deu uma perdida aqui na minha conexão e aí eu tentei conectar com uma outra rede. Agora vamos ver se vocês vão me falando aí se está travando, se está bem para escutar, tá? E ainda mais nesse período, né, tá acontecendo comigo e tá acontecendo também com outras pessoas que eu tô tendo contato, de muita queda na internet, conexão muito falha, por essa demanda muito grande, né? Hoje as pessoas estão todas online, não tem mais exceções, assim. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Esse comecinho é sempre mais demoradinho, mas aí quando a gente começar, a gente deslancha aí com o assunto. Você tá me ouvindo bem, Lorena? Tá travando ainda? Que o pessoal já entrando. E vão me falando se vocês estão me ouvindo bem. Se tá travando, se não tá. Tá ok. Olá, Gisele entrou aqui também. Regiane. Regiane, eu troquei a conexão, acho que agora vai melhorar. Vamos vendo aí se qualquer coisa vocês me falam. Mas acredito que agora melhora. Tá certo? Tava falando um pouquinho sobre o processo na verdade, eu estava adiantando um pouquinho sobre o processo de autorregulação, que é a nossa capacidade, né, de nos reorganizar em situações de crise. E essa vai ser a nossa proposta hoje de live. Perceber que tem como e como vai ser isso, ter esse equilíbrio emocional em situações como essa de crise. E aí eu estava me apresentando, quem não me conhece, eu sou a Jordana Ribeiro, eu sou psicóloga, mestranda em Psicologia Clínica e da Saúde, trabalho com a constelação sistêmica também, e hoje eu atuo muito com demandas psicossomáticas. Então eu trabalho com pessoas com dores e doenças crônicas a perceberem e a lidarem melhor com o seu diagnóstico e perceberem que é possível sim ter qualidade de vida, né? E essa é a minha proposta hoje, que são situações que a gente acha, nossa, o mundo está acabando, não sei, eu estou perdido, o que eu faço da minha vida? E calma, para tudo tem uma saída, sempre vai ter aquela luzinha no final do túnel. Então, a minha proposta, a minha forma de atuação é essa. Hoje eu tenho um método online, o método Dia Bem, que eu trabalho com familiares e diabéticos a lidarem melhor com o seu diagnóstico. Eu sou diagnosticada com diabetes também, tipo 1, e através da minha história, com minhas pesquisas, né, minha prática na psicologia, eu desenvolvi esse método para contribuir e levar leveza e qualidade de vida para essas pessoas também. E aí a gente vai falando sobre crises, e quem nunca passou por alguma crise, não é mesmo? Diversas maneiras, diversas formas a gente está aí lidando com crises, e seja como for a intensidade, né? E eu queria saber de vocês como que vocês estão lidando com a crise de hoje. Estou aqui com a Regiane, com a Lorena, a Juscelia, a Fábio, Denise, Bianca, Cida, sejam todas bem-vindas. É um prazer estar aqui falando com vocês. E para a gente iniciar esse bate-papo, vão aqui escrevendo como que vocês estão lidando com essa crise, quais as ferramentas que vocês estão levantando e atuando para lidar com isso. Quando a gente vai falar de crise, lá do grego, se a gente pegar a palavra, lá do grego, vem de decisão. Não sei se vocês já pegaram essa palavra para analisar. E aí significa decisão. Aí, como assim, Jordana, decisão? Né? A gente vai ver que tem esse viés de tomar decisões e também vem para essa questão do desequilíbrio emocional. Que o que acontece com a crise? São situações em que nós, seres humanos, falta recursos de enfrentamento. Então, qualquer tipo de situação que você se depara
e te falta recursos para enfrentar, dá aquele pane ali dentro, fala assim, não sei lidar com isso, é um tipo de crise. Então, você pode considerar um tipo de crise também. Então, a crise ela é uma experiência normal para todos nós. Ela precisa existir, na verdade, porque através dessas crises a gente vai ver lá na frente que é aí que existe o desenvolvimento humano. Foram através das crises, se a gente pegar a história ali, que foram surgindo muitas coisas para melhor para a nossa sociedade, para a gente conviver, se relacionar, sobreviver de uma maneira muito mais legal, com muito mais qualidade, né? Dar um exemplo para vocês, uma situação de crise que acontece é quando, por exemplo, o casal resolve se casar e vão para casa, vão morar juntos, né? Passa ali para um momento de desconforto, de estranhamento, de adaptação. Os filhos, né? Eles começam a ter filhos, é um momento de crise, que começa, peraí, eu não consigo mais olhar só para mim e para o outro, eu tenho que olhar para uma criança, eu tenho que me abdicar de muitas coisas para olhar para uma criança, né? É um momento de crise. Os filhos estão na adolescência, né? A adolescência muda muito a rotina de casa, a forma de pensar dos pais. Então, é um momento de crise também. Então, como eu estava falando, todo desequilíbrio emocional, onde falta recursos de enfrentamento, vai ser uma crise. E aí vai causando sentimentos, né, de desorganização, de desesperança, tristeza, confusão, pânico. O que eu faço agora? Eu não tenho recurso para isso. Inconscientemente está ali. E aí o estresse vai lá em cima, né? E isso vai fazendo com que, se você não tem um bom repertório de ação, uma boa forma de lidar com isso, você vai adoecendo. E aí mais cedo eu perguntei, como que vocês estão lidando com essas crises, com essa crise de hoje, né? A Lorena fala, agora eu estou organizando bem as rotinas, sabendo o que vem depois no dia a dia, a ansiedade diminui. Exercícios físicos e danças têm me ajudado. E também a vitamina O. Bacana, Lorena. A Lorena, eu não lembro, Lorena, a sua palestra vai ser depois ou eu já fui hoje? Ficou salva, né? Sobre a vitamina O. Gente, super bacana, recomendo. Falando também, um dia de cada vez, no início tive crises de ansiedade, fiquei mal. Vou trazer aqui técnicas, tá? Ferramentas para que vocês possam aplicar e lidar com essas ansiedades. Tem muita gente me procurando e tendo sintomas de síndromes do pânico e achando que é alguma coisa fisiológica, mas não, é emocional e você pode aplicar, e é bom que você aplique até antes desses sintomas, tá? Para você se resguardar. A Regiane fala, sempre adequando a todo momento. E é isso. A Lorena, a próxima palestra da Lorena, gente, sobre vitamina O. Então, depois da minha, vocês fiquem aí para assistir também a live da Lorena. Fantástico. Eu vou já acompanhar aqui, Lorena. E aí, quando a gente percebe que tem sentimentos de tristeza, de desorganização, desesperança, gera um colapso dentro de nós, do nosso organismo, do nosso sistema. Porque falta essas estratégias de ferramentas, né, de enfrentamento. E aí a resolução final, como, Jordana? Então, eu vou resolver essa situação que está acontecendo comigo, por exemplo. O que vai acontecer depois que passar esse período do coronavírus, né? Que é uma pergunta que não quer calar aí de todo mundo. Então, essa resolução final, ela vai depender de vários fatores. Da gravidade, né, que está acontecendo isso agora, dos nossos recursos, tanto pessoais, quanto sociais, quanto que cada um tem feito como que cada um tem feito sua parte. Em que proporção que está isso? O que eu tenho feito para essa situação? Então, são coisas que vão dependendo aí para a gente chegar numa resolução. E quando a gente vai olhar para a crise, existem algumas fases que a gente vai passando, e aí eu quero que vocês parem e identifiquem qual fase vocês estão vivendo, que é inevitável a gente não passar por elas. Por quê? Porque a primeira fase gerou a notícia, por exemplo, coronavírus, né?
A primeira etapa que a gente passa nessa fase da crise é a desordem, né? Tudo desorganiza, fala assim, o que está acontecendo? As reações iniciais é de impacto, né? Então, a pessoa fica mais impactada e percebendo assim, paralisada, o que está acontecendo? Não estou entendendo direito. E aí, após passar essa desordem, a pessoa ela passa por uma fase de negação. A fase de negação ela acontece em muitos episódios da nossa vida e que às vezes é visto como algo negativo, né? Nossa, a pessoa está ali, não está vendo que aquilo está acontecendo, mas o que acontece? O nosso organismo, a nossa psique, né, principalmente, ela às vezes não tem recurso para lidar, às vezes não, ela não tem recurso para lidar com tudo que acontece para a gente, e aí encontra meios para nos proteger. E aí a fase da negação, ela é um desses meios de nos proteger daquilo que a gente não consegue ainda lidar. Então, essa negação é uma tentativa da nossa psique de tentar amortecer o impacto. Então, um exemplo disso é a pessoa, às vezes, procurar não saber do que está acontecendo, acreditar que está tudo bem, que isso logo vai passar, que ela vai aproveitar para descansar, para fazer uma festa, enfim. Então, ela se anula totalmente da situação que está acontecendo. Não que tem problema ela olhar para essas questões de descanso e tudo mais, só que ela simplesmente finge que não está acontecendo nada. Então, essa é uma fase da negação, que pode ser que surja e aconteça com você também, numa situação de crise. E aí a gente vê uma outra fase depois da negação, que é a da intrusão. Essa fase da intrusão é o que eu percebo que a maioria está passando por esse momento agora, que é o quê? Pensamentos. Pensamentos intrusos vão entrando aí dentro de você, gera uma situação, algumas ideias involuntárias, que é muito característica dessa fase. E aí, todo pensamento, você vai perceber que vai gerar uma emoção, e toda emoção gera uma ação. Então, é o momento em que os pensamentos vão surgindo, se você não tem esse equilíbrio emocional que a gente vai falar hoje, você se desespera, você tem síndromes do pânico, e vira literalmente um colapso e você surta. É um momento se você não ter o equilíbrio, você vai surtar mesmo nesse momento de intrusão. Depois desse momento, né, de pânico, de falar assim, de desespero, vem um momento de elaboração. Que aí é o momento que você começa a parar e refletir, o que está acontecendo mesmo? Você vai expressar, você vai identificar, você vai comunicar os seus pensamentos, as imagens que vão vindo na sua cabeça, os sentimentos que você vai experienciando. Então, isso vai fazendo com que você contribua com você para ir para uma próxima fase, que é o término, que é quando isso acaba, que é o momento em que a pessoa ela integra o evento dentro da sua vida, né? Pois a experiência que foi enfrentada, os sentimentos, os pensamentos identificados, possibilita com que a pessoa se reorganize. Então, quando eu falo que acaba, não necessariamente é que esse momento da crise, por exemplo, crise mundial, crise nacional, está vivendo. Mas essa crise para ela, como ela está lidando? Vocês conseguem entender? Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Vocês vão interagindo aqui comigo, para mim não ter a sensação que eu estou falando sozinha. Então, acontece muito de passar por essas fases, de acontecer esses períodos, né, esses momentos, e tá tudo bem. Você não precisa desesperar porque eu estou negando, eu tenho muitos pensamentos intrusos. Quando você cria consciência de que é natural essa fase acontecer com você, falar assim, nossa, eu estou lá na fase da intrusão, tem muitos pensamentos negativos entrando na minha cabeça, eu não estou conseguindo lidar com isso, tá tudo bem. Por quê? Você fala, a Jordana me falou que isso acontece mesmo. Então, não estou ficando doida, não é só comigo que isso está acontecendo. Isso alivia, isso dá uma diminuída considerável no seu nível de ansiedade.
Então, é vocês percebendo, quando você cria consciência que essas fases acontecem dentro de uma crise, você vai conseguindo administrar de uma maneira até melhor. Porque se isso acontece, eu já espero. É meio que eu espero que isso pode acontecer comigo também. Então, aí você vai se organizando. E eu ia perceber também que o processo de crise, ele não precisa ser só negativo, né? Ele pode ser entendido também, e que bom se vocês já tiverem pensado e percebido isso, que ele pode ser visto como algo positivo. Porque lembra que eu falei lá no início de que a nossa história, a história da humanidade, ela só evoluiu através de crises? Então é isso que a gente pode se apegar agora. Através de você perceber do que isso está levando você. O que você pode aprender com essa situação de hoje? Então, as crises nos faz desenvolver, nos faz crescer. Então, a partir do momento que eu olho para aquilo que pode ser contribuído, né, para a minha vida, para a vida da sociedade, do bem comum, eu consigo ter um equilíbrio emocional mais assertivo, com mais qualidade, mais saudável. Então, nesse momento, você para e consegue perceber que, peraí, isso está acontecendo, mas isso não significa que você vai anular todo o fato de ter acontecido catástrofes, enfim. Mas é você perceber que está acontecendo catástrofes e situações muito tristes, tristes mesmo, mas para um bem maior, para o crescimento, para o desenvolvimento. E aí, como olhar de uma forma mais positiva para essas situações de crise? O primeiro ponto eu já soprei ali atrás, né? Lá anteriormente, no início, que é a questão da qualidade dos nossos pensamentos. Como que está sendo a qualidade dos pensamentos de vocês, gente? A Tânia entrou aqui conosco. Oi, Tânia, tudo bom? Me fala agora aqui, como que está sendo a qualidade dos pensamentos? Está vindo muita coisa? Vamos compartilhar aqui um pouquinho. Está vindo muitos pensamentos intrusivos? Você está sendo muito pessimista? Você está desesperado mesmo? Não sabe o que fazer? Me conta aqui um pouquinho. Vamos olhar para isso, vamos organizar isso juntos. A Galba Vieira fala: acredito que a crise é a hora que as cartas mudam de mão. Quem consegue focar nas soluções, a crise não é bom, mas tem situações que servem para o amadurecimento das pessoas. É exatamente isso, Galba. É uma faca de dois gumes. E aí o que vai depender é a forma que você vai lidar com ela. A crise, como eu falei, dependendo da intensidade, da forma que você vai lidando com ela, pode ser assim, catastrófica, mais do que está acontecendo hoje. Mas se você conseguir ter ferramentas e administrar essas ansiedades, esses pensamentos que estão vindo, você pode deslanchar com essa crise. Então, o primeiro ponto é, perceba os pensamentos que estão vindo. A Regiane falou que estou tranquila, pois não voltei meu foco para a crise. Ótimo, bacana. E essa questão de foco é muito importante. Quando a gente volta nosso foco para os projetos, para as coisas que estão acontecendo, para as coisas que você está planejando aí para realizar, você consegue perceber que você consegue ver que existem portas ali que pode ser feita. Claro que a gente não sabe do futuro, né? A gente nunca soube do futuro, na verdade. Então as pessoas falam, o que vai ser, como que vai ser e tal. Mas se a gente for parar para pensar, a gente nunca sabe do futuro. Então a gente precisa viver no aqui e no agora, a gente precisa estar presente nesse momento de agora, porque o futuro, ele vai depender daquilo que a gente faz agora. Então, não vai ser futuro, vai ser presente. Então, se você continuar no presente, faz com que você tenha mais pé no chão para conseguir realizar seus projetos com menos impacto que uma crise te traz. Né? Esses dias eu estava falando num programa de rádio em relação ao terror psicológico que a gente está vendo que está acontecendo, né? E às vezes as pessoas ficam empolgadas e falam, nossa, dá crise, mesmo sendo algo negativo,
parece que a quarentena, assim, virou um evento. E aí é perceber, né, o quanto tem pessoas pobres psicologicamente. Porque às vezes a vida dela não tem sentido nenhum. E quando acontece esse tipo de evento, é o evento para ela, né? Aí que ela vai pensar na vida dela, aí que ela vai pensar na família, em cuidar da família. Então, quando as pessoas elas são ricas psicologicamente, emocionalmente, elas conseguem colocar a crise no lugar dela. Não estou dizendo que é pequeno, tá? Mas elas conseguem perceber que existem coisas maiores que elas podem fazer que pode contribuir para diminuir ainda mais a crise. Então, isso que a Regiane pontuou, dessa questão do foco, ela é muito importante também para você ter um equilíbrio emocional de qualidade. A Gaba falou, o desespero cria uma fase de aumento da ansiedade para as pessoas que só veem os problemas. E isso vai gerando mais problemas ainda. Porque o que está acontecendo? Né? Eu estou participando de 2 projetos com atendimento psicológico para profissionais da saúde que estão na linha de frente ao coronavírus e para a sociedade. E aí o que eu tenho percebido, principalmente é da sociedade mesmo, que aí entra nessa fase de desespero e qualquer sintoma que acontece, às vezes uma tosse que você engasgou, a pessoa já está achando que é o tal do corona. E aí elas entram em um desespero, sentem uma forte pontada no peito, né? Uma falta de ar, que vão sendo sintomas semelhantes ao de um infarto, só que não, ela está entrando numa crise de pânico. E aí ela vai desesperando mais ainda, porque ela não consegue lidar com a crise de pânico dela. E aí vira uma cadeia sem fim, as pessoas elas precisam se organizar. E aí eu abro parêntese para isso, essa questão da organização, de você ter uma rotina, de você perceber o que precisa ser feito no momento. Porque se você ficar encucado só com corona, sua energia toda vai estar voltada para isso. Sua imunidade vai cair, você vai adoecer, você vai resfriar. Aí que você vai preocupar mesmo, né? E não que o resfriado seja de alguém que você pegou, mas porque sua imunidade caiu por conta do estresse, né? O estresse faz isso. A Tânia fala, às vezes pensamentos ruins aparecem, mas com foco não deixamos o pessimismo tomar conta. É cada um acreditando no seu potencial. E é isso, Tânia, ótima colocação, porque pensamentos eles geram emoções. Todo pensamento que vai aparecer, a gente não tem controle dos nossos pensamentos. Às vezes vem pensamentos intrusivos. Só que esses pensamentos, eles vão te gerar uma emoção. Essa emoção que te gerar, vai te gerar uma ação. Né? Por exemplo, esse caso que eu dei aí da pessoa desesperar, ter um ataque de pânico, né? Então, o que você precisa fazer nesse momento? Você tem que olhar para o pensamento que está te vindo e começar a criticar esses pensamentos. Peraí, que pensamento é esse que me veio? Tem sentido eu ter pensado nisso? Não, não tem sentido, já descarto. Não, tem sentido. Tá, qual a probabilidade disso acontecer? O que eu tenho feito para isso não acontecer? Você vai refutando esses pensamentos, você vai racionalizando mesmo. À medida com que você racionaliza seus pensamentos, você vai quebrando eles, né? Isso entra também com questões de crenças. E aí você vai readaptando as suas emoções conforme você vai readaptando os seus pensamentos. Readaptando suas emoções para emoções mais positivas, mais vibrantes, né? Mais assertivas, você readapta também a sua ação. E aí você consegue viver de uma forma muito mais saudável, certo? Então, essa aí é uma dica de cabeceira para vocês. Toda vez que vocês olharem, coloca no espelho, coloca na porta da geladeira para vocês lembrarem que vocês precisam criticar os pensamentos. Às vezes você tá lá sentindo, tá tendo uma angústia, né? Tá ali o dia inteiro angustiada. E você fica triste, isso já vai afetando no seu humor, você fica mais com o humor rebaixado. Só que aí você para e fala assim, ué, por que eu tô triste? Você não vai saber responder, muitas das vezes. Porque veio um pensamento durante o dia, você pegou esse pensamento sem racionalizar, isso já virou uma emoção e isso já virou uma ação. Então, critique os seus pensamentos, porque vem emoções através de pensamentos que não tem nada a ver.
e isso vai te condicionando para um lugar mais adoecido mesmo, né? A gente pode colocar dessa forma. Então, coloca na sua cabeceira, no seu espelho, na porta da geladeira, tá? Lembra disso. O segundo ponto que a gente pode colocar aqui é a questão de você se perceber quanto à sua relação com o mundo. Como que você tem se relacionado com o mundo? Para um pouquinho aí para refletir e perceber. Por quê? Aquelas pessoas que têm um perfil de, nossa, eu sou vítima, ninguém gosta de mim, coitadinha de mim, como que é aquele personagem que fala assim? Ó céus, ó vida, ó azar. Você vai criando, né? Você vai entrando num papel de vítima em que tudo que te acontece, você não é responsável pela sua vida, né? E aí, dependendo de como tá essa relação, você vai ficando coadjuvante da sua vida. Nada te acontece mesmo, porque você é só vítima. Né? Então, percebe como está sendo sua relação com o mundo. O que você tem feito para o mundo e para aproveitar o mundo. Né? A partir do momento que você tem esse pensamento e consegue questionar essa relação, você se autorresponsabiliza. Então, a partir do momento que a gente se autorresponsabiliza por aquilo que está acontecendo com a gente, vocês não têm noção o poder que isso tem. Né? Você ganha outra força, outra energia, outro ânimo. Por quê? Porque se nós somos responsáveis por aquilo que acontece com a gente, com quem que está a solução? Né, com a gente? Porque se você for vítima, você não pode fazer nada. Você tem que ficar ali, deitado, esperando a sorte vir para você cair do céu. Agora, se nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo com a gente corre atrás e faz. Ah, Jordana, eu não sou responsável pelo coronavírus. Peraí, né? Vamos pensar globalmente, socialmente, nós somos responsáveis por isso que está acontecendo hoje. E aí a gente você pode parar e perguntar, o que você está fazendo de sua parte para contribuir para seguir? Eu estava atendendo essa semana um paciente que estava com muita dificuldade de focar nas coisas dele, né? Nossa, como que eu vou focar nas minhas coisas? Eu consigo pensar só nas pessoas morrendo e tudo mais. E aí a gente foi parando para analisar e olhar essa questão, o atendimento foi online. E tinha uma crença muito grande que se ele olhasse para ele estava sendo egoísta. E tem uma crença muito grande de muita gente de que, se eu olho para mim, se eu cuido de mim, eu estou sendo egoísta. E não é verdade, né? As meninas hoje foram o dia todo de lives aqui na BPW Goiânia e as meninas falaram um pouco sobre essa questão do autocuidado, do amor próprio, né? E quando você olha para você, não significa que você está sendo egoísta. Você está fazendo sua parte perante a sociedade. Quando você fica em casa, você está fazendo a sua parte perante a sociedade também. Então, é você olhar e perceber qual que é a sua responsabilidade nisso tudo para que você possa fazer algo dentro da sua realidade. Entendem? Então, é olhar para isso, se autorresponsabilizar, perceber o que pode ser feito nas condições e no contexto de agora. Porque se você ficar vitimizando, se lamentando com tudo que está acontecendo, nada vai acontecer de diferente. Tá? A Regiane falou do foco. Olha para o seu foco. Não é porque você está em casa que você tem que ficar só arrumando coisa de casa. Você pode sim voltar para você pode sim ter uma rotina, continuar com seus exercícios físicos dentro de casa e se responsabilizar por aquilo que pode vir a acontecer, porque é no presente que a gente faz as coisas acontecerem. Ok? Tem sentido, gente? Fazendo sentido aí? Tá anotando as dicas? Então, primeira dica, começar a criticar os seus pensamentos. Segundo ponto, se autorresponsabilizar. Né? Perceber como que é a sua relação perante o mundo. Como que você se percebe perante o mundo. Terceiro ponto,
Não está dando conta sozinho, não tem problema. Procura ajuda profissional, tá? Uma ajuda profissional, um psicólogo, você consegue elaborar melhor as suas demandas. Às vezes você não está conseguindo entender quais são as emoções e as sensações que vão acontecendo com você. O profissional está ali para te ajudar a você tomar consciência do seu funcionamento. Não é vergonha você precisar do outro. Muito pelo contrário, né? A gente precisa do outro o tempo inteiro. Aquele filme que eu sempre esqueço o nome dele, eu sempre dou o exemplo dele, que ele ficou ilhado lá, ele fez um amigo lá. Por quê? Porque ele não conseguia viver sozinho, senão ele surtava. Então a gente precisa mesmo um dos outros para sobreviver, para compartilhar, para contribuir um com o outro. Então procure ajuda profissional se você não está conseguindo lidar com as suas demandas sozinhos, tá bom? Um outro ponto que eu amo exercer, eu amo falar, que é a questão da gratidão. A neurociência ela já comprovou o quanto que as ondas cerebrais vão sendo afetadas pelas nossas emoções. E a gratidão, quando você exerce a gratidão, e quando eu falo de gratidão, não é simplesmente você dizer obrigado e agradecer. Eu falo de um estado de espírito, de você ser grato a tudo aquilo que te acontece. Lembra que eu falo da autorresponsabilidade? Então, quando você é grato por tudo que te acontece, seja positivo, seja negativo, você se responsabiliza porque você está atraindo esses pensamentos, esses comportamentos para você. E aí, você sendo grato, você consegue, numa sintonia energética, restabelecer isso. E as coisas fluem de uma forma muito bacana, muito assertiva. Então, é perceber que tudo é questão de ponto de vista. De que quando você olha com um olhar mais amplo, mais grato e agradecendo por tudo mesmo, você percebe, tá tudo bem, porque se eu tô nesse estado que eu estou hoje, é porque eu atraí isso para mim, eu sou responsável por aquilo que está acontecendo comigo. E aí você automaticamente se movimenta para melhor. Porque se você é responsável, é aquilo que eu falei anteriormente. Se você é responsável pelas coisas que estão acontecendo com você, o seu cérebro ele já entende como você precisa se movimentar para as coisas, com as benfeitorias acontecem com você. Entendem? Então, esse é o quarto ponto que eu quero deixar aqui para vocês, para praticarem. Claro que vocês não vão conseguir praticar de um dia para a noite, né? Perfeitamente, porque vocês funcionam de uma forma e há anos. Só que é ter prática mesmo. Não é todo dia que a gente acorda de bom humor e quer agradecer tudo. Mas quando você passa a ter esse olhar, esse estado de espírito, entender que as coisas fluem conforme você é o autor da sua história, as coisas vão acontecendo e vão se manifestando de uma forma muito bacana mesmo, tá? Deixa eu ler um pouquinho aqui do que tá rolando. Steph entrou. A Galba falou da questão do que a gente estava falando dos pensamentos, né? Que isso acaba desestruturando algumas pessoas, criando um momento de pânico pessoal. Um pânico que eu falo até social, que a gente está hoje, Galba. Infelizmente. E que bom que tem esse tanto de pessoas aqui com a gente hoje, procurando ter esse equilíbrio, né? Ser diferente. Natasha. Jane fala, Gabi, legal a parte de conversarmos e ver pontos de vista diferentes. Isso faz com que criamos questionamentos em torno das nossas vidas, ajudando a ver por outros ângulos. Exatamente. Às vezes a gente está tão dentro de um campo que a gente consegue ver só isso daqui, né? Porque está tão assim que você não consegue ver mais nada. E aí, às vezes, a gente precisa de um outro para perceber, opa, peraí, tem coisas aqui desse lado, tem coisas ali, daquele lado ali também. E aí você consegue ter um olhar mais amplo e, a partir disso, decidir. Tá certo? A Regiane colocou um resuminho aqui, os pontos do equilíbrio emocional, as dicas que eu dei durante a nossa conversa, sobre criticar os pensamentos, perceber sua relação perante o mundo, né? Se autorresponsabilizar, buscar ajuda sempre, que sozinho a gente não é ninguém, que a BPW, ela
para quem não conhece a BPW, ela trabalha muito com isso, né? A gente trabalha muito com essa rede de relacionamentos para esse fortalecimento. E é algo muito bonito. O quarto ponto que é a gratidão sempre. E aí eu tenho algumas técnicas aqui para vocês que eu trouxe, que vocês podem aplicar dentro aí da casa de vocês, às vezes até se vocês não tiverem crises de ansiedade, mas é bom aplicar, porque isso trabalha muito com as emoções. Lembra que eu falei que as emoções geram uma reação? Então, evita a ansiedade, vocês já podem aplicar. É vocês sentarem em um lugar confortável, tá? Relaxarem o corpo. Vocês vão tomando consciência de como que o seu corpo tá, da ponta do seu dedo até o último fio da cabeça. Então, você senta, puxa o ar pelo nariz, vai fazendo aí enquanto eu vou falando. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Quando você puxar o ar pelo nariz, você segura aí mais ou menos uns 5 a 8 segundos e solta lentamente pela boca. E você vai fazendo esse exercício aí 5 a 10 séries. E com isso você vai percebendo como o seu ar vai entrando e como ele vai saindo. Qual que vai ser o ritmo, quais emoções e sensações você está percebendo aí no seu corpo, como o seu corpo está. Que aí você vai parando e percebendo, nesse primeiro início, onde você senta num lugar confortável, você vai parando e percebendo como está o seu corpo. Então, você vai tomando consciência dos seus pés no chão, vai tomando consciência da sua perna, das suas coxas, seja no sofá, na cadeira, na cama. Vai tomando consciência das suas costas, do seu quadril, dos seus ombros, dos seus braços, das suas mãos, do seu pescoço, da sua cabeça. E aí você vai percebendo quais são os pontos que estão sendo tensionados. E aí, quando você percebe as tensões, você vai comandando o seu corpo, fala, eu relaxo tal parte do meu corpo. E aí você vai fazendo essa repetição, tá? De respiração e de consciência também do seu corpo. E aí, pra gente finalizar aqui, que eu já levei uma aqui da Regiane. Com isso, vocês também podem ir percebendo quais pensamentos que vão aparecendo e imaginando você soprando um balão com esses pensamentos, tá? Se vocês ficarem em dúvida, vocês me chamam por inbox, tá? Lá no meu IG, Jordana Ribeiro Psi, que eu auxilio melhor, que nosso tempo aqui já acabou, na verdade. Então, vocês vão soprando o balão e jogando esses pensamentos e visualizando esse balão indo lá para fora, indo embora. E aí você vai tomando essa consciência de relaxamento. Então, isso é uma técnica que ajuda muito a questão de controle da ansiedade, tá? De percepção do corpo e das emoções, para que você consiga lidar com aquilo que está acontecendo no aqui e no agora com mais consciência, tá bom? Então, fica o recado aqui para vocês. Eu espero que tenham feito sentido, que vocês tenham gostado. Vou dar aqui a palavra agora para a Lorena sobre a vitamina O. Gente, continue na live, porque vai ser fantástico. Se vocês tiverem dúvida, eu tô lá no Jordana Ribeiro Psi, no Insta, tá? Só vocês me chamarem por lá, que vai ser um prazer poder tirar as dúvidas de vocês. Um beijo grande, tchau, tchau e até a próxima!